Receba o toque de poder agora. Receba a cura agora. Receba a libertação agora. Receba! Obrigado por tua bondade. Obrigado por teu amor. Senhor, tu és maravilhoso. Toma mais de mim, Senhor. Dá-me mais de ti. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor está a fazer e vai continuar a fazer na minha vida, na vida da igreja, da minha família, no poderoso nome de Jesus. Posso ouvir o teu amém? Bom dia, igreja. A paz do Senhor. Você vai olhar para o teu irmão que está à tua esquerda, à tua direita, amém? Vais dar uma saudação a ele no nome de Jesus. Saúda o teu irmão. Glória a Deus, amém? Toma o teu assento em nome de Jesus. Graças a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Colossenses capítulo 3, versículo de número 15. Diz assim: e sobre tudo isto, revestivos de amor. Perdão, vamos a ver o versículo 15, amém? E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e sedes agradecidos. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos falar um pouco sobre essa palavra, sedes agradecidos. Amém? A gratidão, igreja, a gratidão deve ser uma característica que identifica um ser humano. Aleluia. Por quê? Entendendo aquilo que é a nossa origem, a criação do homem, somos criados à imagem e semelhanças de Deus. Aleluia. Amém. Só por esse fato nós devemos ser gratos ao Criador. Aleluia. Devemos ser gratos ao Criador. Agora, hoje nós somos pessoas nascidas de novo, somos cristãos, somos filhos de Deus. Muito mais ainda, a gratidão, ela deve fazer parte da nossa vida. Mas também, o que nós precisamos entender é que ser grato é uma disposição interior que a pessoa deve conservar. Aleluia. Porque há pessoas que não sabem ser gratos.
E deixa-lhe dizer mais. Quando você é uma pessoa grata, você está, digamos, na posição de receber sempre. Aleluia. Amém. Olha de novo para a palavra. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine ou controle os vossos corações e sedes agradecidos. Aleluia. Amém. E sedes agradecidos. Se você perceber na vida do Senhor Jesus, se você olhar o ministério de Jesus, você vai perceber que a gratidão ao Pai sempre esteve presente. Jesus, ele manifestava essa gratidão. Você percebe quando da multiplicação dos pães e peixes, ele pegou em 5 pães ou 5 peixes e 3 pães, levantou ao alto e deu graças a Deus. Aleluia. Deu graças a Deus. E depois mandou servir a Deus. Perdão, mandou servir ao povo. O que nós queremos transmitir também com isso? Muitas das vezes, nós recebemos de Deus, mas não sabemos ser grato. Não sabemos manifestar a gratidão. Você percebe, igreja? Quantas vezes nós não reconhecemos uma ação de Deus na nossa vida? Quando alguém reconhece que o que está a ocorrer na vida dele é obra de Deus, é ação de Deus, então essa pessoa, ela vai ser agradecida. Aleluia! Muitas das vezes, pessoas há que recebem benefícios de Deus, mas nem testemunhar. As pessoas querem o quê? Testemunhar. Por que nós nos comportamos assim? Não estamos a reconhecer, não estamos a ser agradecidos. Eu quero te ensinar com isso. Se você quer receber mais de Deus, seja uma pessoa agradecida. Aleluia. Amém. Se você quer receber mais de Deus, seja grata. Seja agradecida. Porque quando você se posiciona dessa forma, então você está a mostrar que está preparado para receber sempre. E pode ter certeza, as coisas de Deus, eles vão fluir cada vez mais na tua vida. Porque você é agradecido. Isso é um segredo, é um mistério. Por quê? Nós somos criação de um Deus de amor, de um Deus maravilhoso, de um Deus bom. A criação foi corrompida pelo mal, mas ainda assim fomos corrompidas. Isso não anula que nós devemos deixar de ser pessoas gratas. Está percebendo, igreja? Porque a pessoa que não reconhece esse fato, nós dormimos e acordamos, isso é graça. Aleluia. Nós saímos de casa, vamos à procura da vida e regressamos para os nossos familiares. Isso é graça. Você percebe, igreja? Você tem o pão sobre a mesa. Isso é motivo de agradecer. Se nas coisas básicas da vida nós não temos gratidão no nosso coração, imagina quando começamos a experimentar outras dimensões da vida. Aí o coração torna-se orgulhoso, torna-se soberbo.
A Bíblia fala acerca da parábola de um homem que os seus bens, a sua fazenda, produziu muito. Naquele ano, ele conquistou muita coisa. E naquele momento de reflexão, ele disse consigo mesmo: produzi muito esse ano, tenho muitos bens ao meu depósito. Ou minha alma, falava com ele mesmo, folga e descansa. Em outras palavras, você está seguro, você tem muito. E a Bíblia diz: louco. Está para a igreja? Deus disse para aquele homem: você é louco. Nessa noite mesmo, vão pedir a tua alma. E o que você tem preparado será para quem? Aleluia. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Aleluia, igreja. Então é preciso nós entendermos isso. Mesmo sendo filhos de Deus, somos imagem, feitura suas. Essa disposição deve ser mantida, porque isso diferencia as pessoas diante de Deus. Você está percebendo, amados? João, capítulo 4, versículo 46. Aí vamos falar sobre a cura do filho de um oficial. Olha o que diz a palavra. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, aonde da água fizera o vinho. Outra informação envio. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não visses sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que horas se achará melhor? E disseram-lhe: ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua. Aleluia. Apesar que o texto não vai dizer claramente sobre gratidão, mas ela está explícito aí. Aleluia. Ela deixa nos subentender que aquele pai, depois de ver o resultado, ele e a sua casa foram o quê? Gratos. Porque ele creu. Não somente ele, como toda a sua casa. Aleluia. Amém. O filho estava com febre. Mas a febre era tão alta e tão violenta, se não houvesse intervenção de Deus, aquela criança poderia o quê? Perder a vida. Por causa disso, o receio, o medo de perder o filho, aquele pai foi ao encontro de Jesus. Ele se colocou à disposição de Jesus, porque ele acreditou que Jesus poderia fazer alguma coisa pelo filho dele. Ele queria que Jesus fosse até a sua casa. Jesus não precisou ir com ele à casa dele. Simplesmente liberou uma palavra. Aleluia. Vai, que o teu filho quer. Que o teu filho vive.
Ele creu naquela palavra. E aqui também vamos abrir um parênteses para dizer: é importante nós aprendermos a crer na palavra de Deus, na boca do homem de Deus. Aleluia. Por quê? Deus, Ele é soberano. Aleluia. Ele faz as coisas conforme Ele quer e ninguém pode impedir o agir de Deus. Mas deixa-lhe dizer que Deus está sentado no trono e Jesus está à direita de Deus. Deus enviou o Espírito Santo na terra para poder trabalhar conosco e tem os seus anjos. Deus levantou homens da graça na vida de Cristo, na graça de Deus na vida de Cristo. Jesus era apóstolo, Jesus era profeta, Jesus era evangelista, Jesus era pastor e Jesus era mestre. Essa graça na vida de Jesus, quando ele subiu aos céus, ele distribuiu essa graça para os homens. Ou seja, quando Jesus estava na terra, Deus operava na terra através de quem? De Jesus. Por isso esse homem, ele não procurou ajuda em outro sítio. Ele procurou ajuda em Jesus. Porque ele via e ouvia as coisas que Jesus falava e o que Jesus fazia. Então ele percebeu que esse homem tem algo a mais, tem algo de Deus que os demais não têm. Ele foi ao encontro de Jesus. Mas Jesus hoje não está na terra. Está percebendo, igreja? Jesus está nos céus, à direita do Pai. Mas ele deixou graça aos homens. Aleluia. E são esses homens que representam Deus, que têm a palavra de Deus na sua boca. E eles falam em nome de Deus. E Deus confirma a palavra na boca dos seus servos. Quando o apóstolo libera uma palavra para você, você precisa acreditar nessa palavra. Você está percebendo, igreja? Você precisa crer e acreditar nessa palavra. Por quê? Depois de você receber a oração, você recebeu uma palavra, qual deve ser a tua atitude? É acreditar que Deus está trabalhando na resposta de quê? Daquela palavra. Porque se você não acreditar, nada vai acontecer. Esse homem acreditou. E quando ele foi para sua casa, se encontrou com os seus servos, lhe trouxeram a notícia: olha, o teu filho já está bom. A febre deixou ele. E ele perguntou: a que horas isso aconteceu? Disse: ontem às 7 horas. Então ele percebeu que foi aquela mesma hora que Jesus havia lhe dito: vai, que o teu filho está salvo. Aleluia. Ele creu. Ele acreditou. E toda a sua casa acreditaram em Jesus. Muita gente tem recebido de Deus. Recebe, mas aquela ação que ele recebeu fica somente aí. A sua não vai mais além. Quantas pessoas viram o agir poderoso de Deus na sua vida, mas ainda assim não manifestaram gratidão, ainda assim não reconheceram e se afastaram de Deus. E muitos só retornam novamente para Deus quando estão numa aflição. Esse tipo de comportamento vai impedir com que essa pessoa possa obter a salvação. Porque mais do que uma cura, mais do que uma bênção financeira, mais do que uma bênção familiar, está a salvação da tua alma. O propósito que trouxe Jesus aqui nessa terra é para redimir o homem do estado de pecado e escravidão em que o homem se encontrava. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, Deus amou o homem de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia.
Fica atento na palavra. Muitas das vezes, nós estamos a fazer declarações. Quando estamos agora, estamos a fazer declarações aqui na igreja. Você que está debaixo de uma dívida, está nessa situação assim, o poder de Deus está a se manifestar, essa dívida vai ser o quê? Cancelado. Você está nessa condição, o poder de Deus vai te tocar, vai acontecer isso. Sabes? Quando você crê, as coisas vão o quê? Acontecer. Agora, qual deve ser a tua atitude? É voltar para vir agradecer a quem? A Deus. Mas a pessoa simplesmente vê as coisas acontecerem e deixa no esquecimento. Você assim não está a ajudar a obra de Deus. Jesus disse: quem comigo junta, quem comigo não junta, faz o quê? Espalha. Se você não está a trabalhar para juntar com Cristo, então você estará a trabalhar para poder quê? Atrapalhar o trabalho de Deus. Quando você recebe de Deus, é teu dever manifestar gratidão. Aleluia. Amém. E uma das formas de você mostrar gratidão é você dar o teu testemunho. Porque o teu testemunho vai motivar outras pessoas a crer em Jesus. Aleluia. E quando você faz isso, você está se colocando na posição diante de Deus para receber mais de Deus. Aleluia. Só não recebemos mais porque o pouco que nós recebemos não soubemos reconhecer. Jesus disse que aquele que tem lhe será o quê? Acrescentado mais ainda. Mas aquele que não tem, até o pouco que tem lhe será o quê? Tirado. Mas você vai perceber que primeiramente ele deu a todos. Amém? Ele chamou todos e foi distribuindo. Só que uns reconheceram que receberam e trabalharam, Deus abençoou. Mas outros receberam, simplesmente manteram-se com aquilo. Então aquilo que lhe foi dado, depois lhe foi o quê? Lhe foi tirado, por não soube reconhecer. Nessa manhã, saia daqui da igreja com esse pensamento: tenho que ser uma pessoa grata, uma pessoa agradecida. Primeiramente a Deus. Aleluia. Primeiramente a Deus. Por Ele ser o dono da vida, esse é o dono de tudo. Por Ele ser, digamos, a causa de tudo de bom que acontece na nossa vida. Você que é casado, seja grato ao teu parceiro, seja grato à tua parceira, seja grato aos teus pais, seja grato aos teus pastores. Aleluia. Devemos manter essa gratidão. Quando alguém nos faz bem, devemos reconhecer o bem que essa pessoa nos faz. Aleluia. Devemos reconhecer o bem que essa pessoa nos faz. Não podemos simplesmente receber e, como se diz na gíria, fica tudo no barulho. Quando nós agimos assim, não estamos a nos posicionar para receber mais de Deus. Aleluia. Então, o testemunho deve ser uma marca que tem que caracterizar o homem de Deus, os filhos de Deus, perdão. Não permita que, às vezes, o inimigo pressione a tua mente ao ponto de te impedir de você reconhecer que é Deus quem agiu na tua vida. Aleluia. Satanás, ele é tão mal, que ele vem por detrás, mas a intenção dele é só uma: é atrapalhar o plano de Deus para a nossa vida. O plano dele é só um: é nos impedir com que a gente receba mais de Deus. Ele se aproxima como amigo, nos faz crer em coisas que no fundo ele sabe que aquilo vai nos destruir, que no fundo ele sabe que aquilo vai nos atrapalhar. Por isso é importante, nós como filhos de Deus, seguimos a orientação do Pai. Seguimos a direção da palavra. Porque à medida que nós seguimos a orientação do Pai, a direção da palavra, você vai receber mais de Deus. Aleluia. Amém. Diga obrigado, Senhor, obrigado, pela tua graça,
pela tua bondade na minha vida, no poderoso nome de Jesus. Aplauda o Senhor, igreja. Glória a Deus. Então, vamos carregar isso, amém? Sedes agradecidos. Reconheça o agir de Deus na tua vida. Testemunho não é apenas quando você é curado de um mal. Tudo de bom que acontece na trajetória da tua vida, lembra-se, é a mão de Deus. O diabo nunca vai fazer o bem, ele é mau. Tiago, ele diz assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Até uma boa noite de sono é graça de quem? É graça de Deus. Uma boa disposição quando você está a comer é graça de quem? É graça de Deus. Aleluia. Porque muitos desejam se alimentar, mas não têm apetite para isso. Porque é uma disfunção orgânica que não lhe permite desfrutar de uma boa alimentação. Muitos desejam ter uma boa noite de sono. Ontem nós vimos um testemunho de alguém que disse que ficou 20 anos sem dormir. Que a pastora disse: 20 anos sem dormir, como é que isso é possível? Eu conheço essa pessoa, amém? De fato, ela passou momentos terríveis na vida dela. Mas quando falamos 20 anos sem dormir, ela diz 20 anos sem dormir. Ou seja, é não ter uma noite normal de sono. Quer dizer, cada vez que vai dormir, são perturbações, são ataques que a pessoa sofre. A pessoa ela é uma pessoa forte. Ficou tão magrinha, quer dizer, com uma aparência de cadáver, por causa da situação que ela se encontrava. Mas depois de um toque que ela recebeu, essa pessoa recebeu, e ela se ver livre daquilo, ela foi dar testemunho, ela testemunhou. Aleluia, testemunhou. Por que ela testemunhou? Porque ela reconheceu a graça de Deus na vida dela. Amém. Então ela também deve ser o quê? Agradecida a esse Deus. Aleluia. Reconhecer que foi a ação de Deus que o livrou daquela situação. E deixa eu lhe dizer mais. Quando a pessoa testemunha, preste atenção nisso. Quando a pessoa vai para testemunhar, isso alicerça aquilo que você recebeu. Está percebendo, igreja? Porque na confissão você está a afirmar que você recebeu de fato pela graça de quem? De Deus. Agora, quando a pessoa tem medo de testemunhar, então só não está seguro. Está percebendo, igreja? Por isso é que para muitos o problema depois volta. Você está entendendo? Muitos depois o problema volta. Por quê? A mente não se abriu totalmente. Ou seja, não há uma consciência de reconhecimento. Deus, quando opera na vida de alguém, operou mesmo. Mas se você quer receber mais de Deus, seja agradecido. E uma forma de você mostrar gratidão é você testemunhar na casa de Deus. Aleluia. Amém. Vocês me entendem, igreja?